E aí, fera, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai estar encerrando essa série de temas que nós trabalhamos a partir de Aristóteles, pensamento aristotélico, né? Nós já vimos a questão da metafísica, da sua física, ética, política. E agora, para encerrar Aristóteles, né, para encerrar as aulas sobre esse pensador, vamos ver um pouco sobre a sua lógica, né? Provavelmente você já escutou falar nessa palavrinha aí mágica, né? Quando alguém está falando, oxe, cara, isso que tu está falando aí não tem lógica não. Como assim? Né? Quando alguém fala algo desconexo, que não é verdadeiro, que não tem conexão com a realidade, que é meio aleatório assim, você para, olha assim, rapaz, isso não tem lógica não. Como assim? Você já parou para pensar o que é a lógica? Né? Hoje em dia a lógica ela se desenvolveu bastante, é utilizada na matemática, até nos sistemas operacionais, aí, computadores, o pessoal que trabalha aí em TI, entre várias outras coisas, trabalha com o pensamento lógico, trabalha com recursos da lógica. Né? Há vários concursos aí que vai exigir o quê? A lógica. Hoje ela se desenvolveu, hoje ela tem outras características, né? Ela está bem mais ampla. No entanto, esse estudo da lógica, esse pensamento lógico, essa averiguação do que é a lógica, começa com Aristóteles, certo? E o que é a lógica? A lógica é uma ciência propriamente dita? Não. A lógica, Aristóteles vai analisar na sua obra órgão, que significa instrumento, e ela vai estar caracterizada justamente como um instrumento basilar para as ciências. Ela não é uma ciência propriamente dita, né, nem poética, nem prática, nem teorética. No entanto, ela vai estar no começo do processo, certo? Dando base para as ciências. E também ela pode vir no final do processo verificando, certo? A lógica, basicamente, ela vai tentar compreender como é que procede o nosso pensamento. Qual é a estrutura do nosso pensamento, certo? Tanto o nosso pensamento como o mundo, a realidade, a estrutura da realidade, a gente parte do pressuposto que é um cosmos ordenado, que existe uma ordem, que não é caótico, não são coisas aleatórias, mas existe um ordenamento. O nosso pensamento, ele é ordenado, e esse pensamento ele se expressa através da linguagem, da fala. A gente verbaliza, a gente escreve. Mas quando a gente verbaliza, quando a gente escreve, eu estou falando para vocês aí agora, não são coisas soltas, desconexas, desordenadas. Existe uma ordem, existe um processo. Como é que se dá esse processo? Esse processo ele é um processo lógico. Ele é um processo racional. Então a lógica ela vai, para Aristóteles, ser um instrumento para ver como é que se dá essa ordem, como é que se dá esse processo, como é que se dá essa estrutura, para ver se tem coerência, né? Para dar uma base segura, para assim dar uma base segura à ciência e depois testar a sua verdade. Né? Aquela filosofia, aquela teoria, aquela ciência, aquilo que está sendo dito, que está sendo especulado, aquele discurso que está sendo proferido, ele é verdadeiro? Ele tem consistência? Ele corresponde com a realidade? Como é que eu vou saber disso? Então, através da lógica também. De uma forma, se a gente for partir do ponto de vista ontológico da ciência primeira, como a gente estava vendo, a lógica também é um instrumento de busca pela verdade. Né? Se a gente for tratar não de uma maneira ontológica, mas de uma maneira mais prática, né? A lógica ela vai ser uma grande análise da ciência, da linguagem, para testar os critérios, né? Para ver a sua validade, a sua verificação, a sua verdade. Tá? Então a lógica ela não é uma ciência, a lógica é um instrumento
que vai acompanhar esse modo do processo de pensar, como ele é estruturado, como é que ele se dá, e vai verificar sua validade, sua verdade, sua correspondência com o real. Quando a gente pensa primeiramente em uma categoria. Vamos tentar entender. Aqui, ó, vocês estão vendo aí o exemplo, né? Os elementos primeiros do pensamento são as categorias. Isso significa que se decompusermos uma proposição simples, ou seja, uma frase, né? Sócrates corre. Se a gente decompõe isso, né? A gente vai ter a substância, Sócrates, e o corre, que é uma categoria, quando a gente viu lá a tábua das categorias, onde, quando, né? Então se refere a lugar, a movimento, a tempo, e tem a substância que vem logo acima. Então, nós pensamos conceitualmente, ou seja, categoricamente, tá? Quando a gente separa, quando a gente pensa substâncias, a gente pensa categorias, certo? Só que a gente não expressa elas individualmente, né? Se eu digo Sócrates, ou se eu digo só corre, eu não posso dizer dessa frase que ela tem um conhecimento ou não, que ela é verdadeira ou não, né? É a conexão dessas categorias, é a junção, é a frase no todo, é a proposição no todo, se a gente for analisar, né, o discurso, por exemplo, que vai fazer sentido e que e que vai me possibilitar dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá? Então é nesse sentido que para Aristóteles o lugar da verdade é o juízo. O que é o juízo? Uma proposição, uma sentença que é proferida, que é dita, que é verbalizada. Aqui tem mais um exemplo, né? Se eu digo Platão, sábio, forte. Isso isoladamente são categorias, são ditas pelos pensamentos, não está incoerente, não está ilógico. No entanto, dessa palavra isolada eu não abstraio um conhecimento. Dessa palavra isolada eu não posso dizer que é verdadeiro ou falso. Mas quando essas palavras isoladas, essas categorias, estão em conjunto relacionadas, então eu tenho uma proposição. E aí eu cito o exemplo aqui, ó. Platão, homem sábio e forte. Nessa análise do discurso, a gente pode separar aqui, né, ele vai separar aqui, a mesma relação que ele faz de substância e acidente, quando no âmbito da frase ele vai falar aqui de sujeito e predicado. Então, nessa frase aqui, o sujeito seria Platão e todas as outras qualidades seriam predicativos que derivam-se de Platão. Dessa frase, eu tenho uma afirmação, uma sentença, eu tenho um juízo. Como eu disse, separadamente, eu não posso julgar, eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso. Mas quando eu tenho uma sentença, quando eu tenho uma proposição, eu posso dizer, Platão era um homem sábio e forte. Um outro exemplo, o lápis está na mesa. Qual é a relação disso com essa afirmação acima? O lugar da verdade é o juízo. Como é que eu vou saber se Platão era um homem sábio e forte? Como é que eu vou saber que o lápis está na mesa? Eu tenho que verificar, certo? Eu tenho que ir lá na realidade. Estou citando exemplos simples aqui para a gente entender essa sentença, o lugar da verdade do juízo e como é que é essa análise lógica, né? Então, aqui tem uma expressão de um pensamento ordenado, uma sentença, uma preposição que está afirmando algo. O lápis está na mesa, né? Beleza, é uma proposição ordenada, mas como é que eu vou verificá-la? Eu preciso olhar para a realidade. Se eu tenho uma mesa perto e eu vejo se o lápis está na mesa, e aí eu vou conferir se é verdade ou não a frase, né? Quando eu falo que Platão era um homem sábio e forte, então
preciso ou ter conhecido Platão ou ver os testemunhos sobre Platão, se de fato ele era ou não um homem sábio e forte, e aí eu vou dizer se é verdade, se é verdadeira ou falso a frase, né? A gente precisa ver o que está dito, olhar a realidade e comparar, verificar, né? Se de fato aquilo é verdadeiro ou não. Então, o lugar da verdade está na sentença, né? É na frase, é na sentença, é nesse juízo, é na proposição que eu vou verificar a verdade, que eu vou verificar se o que está dito está também na realidade e há uma correspondência entre a proposição e o real, tá? Isso parece uma obviedade, muito simples. Talvez não tanto no dia de hoje, né? Nos dias, sobretudo, onde a gente tem aí a questão das fake news, a gente tem um monte de informações erradas, desconexas, e a gente acaba reproduzindo um monte de notícias, muitas vezes infundadas e reais. E o que é que falta muitas vezes? A gente ter cuidado de fazer isso. O lugar da verdade é a sentença, é a proposição, é o juízo. Esse juízo está correto? Aquilo que eu estou afirmando, aquilo que eu estou reproduzindo nas minhas redes sociais, aquilo que eu estou falando por aí, é apenas o que eu escuto, só reproduzindo, ou eu estou verificando? Eu estou vendo se isso tem lógica, se isso tem razão, razoabilidade, se isso tem correspondência com os fatos, né? Então, Aristóteles já estava ligado nisso aí, né? Aristóteles já, não que na época seja o contexto de hoje, mas ele tem essa preocupação com aquilo que é falado, com aquilo que é dito, com as teorias, com os discursos e essa correspondência com os fatos. E qual é o instrumento que vai analisar? A lógica, certo? No próximo videozinho a gente vai detalhar melhor o que é um silogismo lógico, beleza? Então, fica ligadinho aí para a gente dar continuidade.